Durante cada minuto do dia, o brasileiro alimenta uma máquina voraz que não tira férias e nem dá trégua. Durante alguns meses por ano, ele trabalha exclusivamente para ela. O retorno disso é a promessa de um país melhor. Um país de analfabetismo erradicado, bons hospitais, boas escolas, serviço público eficiente, estradas sem buracos, programas sociais universalizados. Um país sonhado por todos. O brasileiro cumpre sua parte nesta fatura, paga os impostos para a verdadeira usina de tributos que é o Estado brasileiro. Infelizmente, não recebe o retorno esperado. No Repórter Senado de hoje, uma investigação sobre o sistema tributário brasileiro. Por que pagamos tantos impostos? A complexidade de uma estrutura que envolve os 3 níveis da federação e uma miríade de siglas e alíquotas. Os efeitos colaterais da malha tributária. Participa do programa de hoje um instrumento que nos dá a noção da gigantesca carga tributária brasileira, o cronômetro dos impostos, mais conhecido como impostômetro. Daqui a pouco ele volta para mostrar quanto pagamos em alguns minutos de programa. O Repórter Senado Usina de Tributos, com o jornalista Ronaldo Martins, começa agora. Este placar revela números que não param de crescer. O impostômetro tenta chamar a atenção daqueles que pagam a conta de tudo que o Estado gasta, os contribuintes. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a arrecadação de impostos no Brasil atingiu 1,3 trilhão de reais no ano passado. Quase a metade teve origem naqueles impostos que toda pessoa paga quando compra qualquer produto ou contrata um serviço. Você pode escolher, analisar os preços, pedir descontos, mas ao consumir, nunca vai deixar de pagar impostos. Eu estou vendo que o preço aqui está na faixa de R$ 89, né? E eu queria saber quanto de imposto que eu pagaria nessa mochila. Na mochila de R$ 89 que comprou para o neto, o seu Antônio pagou 32 de impostos. Como a maioria das pessoas, ele nem imagina o que está por trás do preço de um produto. Eu precisaria que tivesse maior clareza, né, do governo com relação ao povo. Eles não perguntam nada, simplesmente eles criam uma taxa e um imposto e saem cobrando. ISS, ICMS, IPI, COFINS, ITBI, enfim, ITR e assim vai. Sei que tem embutido, mas a gente nunca sabe quanto. Até os produtos da cesta básica vêm carregados de tributos. No caso do arroz e do feijão, são 15% de impostos. No macarrão, a tributação chega a 18%. O preço do açúcar leva embutido 30% em impostos. Segundo o DIEESE, no mês de janeiro, a cesta básica custou em média no Brasil R$ 233. Desse valor, cerca de R$ 70 são impostos. É bem difícil a gente saber quanto que paga. Ninguém tem noção, assim, acho que exatamente disso. Nosso imposto, muitas vezes, se a gente levar em consideração o fabricante e o intermediário, a gente está pagando quase 75% a mais do que realmente vale o produto. É verdade. O Brasil é um dos países que mais tributa o consumo. Ao contrário do modelo tradicional, que cobra mais impostos sobre a renda. Os impostos sobre a produção e o consumo representam 48,7% da arrecadação do Estado brasileiro, enquanto somam 31,5% em média nos países desenvolvidos. O imposto de renda garante apenas 20,5% da arrecadação no Brasil. Nos outros países, responde por 37%. Mesmo sem mudanças no modelo tributário, existem formas de compensar o contribuinte pelo excesso de impostos pagos no consumo. Alguns estados já adotam experiências como o programa Nota Legal, instituído pelo governo do Distrito Federal. Quando faz compras em diferentes segmentos do comércio, o consumidor registra o número do CPF na nota fiscal. Os valores acumulados garantem créditos para o pagamento de outros 2 impostos, o IPTU e o IPVA. Desde que o programa foi lançado no final de 2009, já foram concedidos R$ 81 milhões em créditos para os contribuintes. Imposto que já havia sido pago no consumo
e é compensado em outros tributos. Eu não acreditava nisso, aí outras pessoas vieram, não, funciona e tal, eu entrei no site, vi que eu tinha alguns descontos já, consegui passar para o IPVA do carro e na verdade é falta de conhecimento mesmo, porque você ganha o abatimento, você tem redução. Eu conheço pessoas que pagaram IPTU, parte do IPVA só com uma nota legal. O Estado também sai ganhando. Como incentiva os consumidores a exigirem a nota fiscal, o programa combate a sonegação e aumenta a base de contribuintes para as empresas. Com o Nota Legal, a arrecadação de ICMS no Distrito Federal aumentou em até 20%, dependendo do segmento do comércio. Eu acho que a única maneira de a gente ver algum retorno é esse tipo de iniciativa, porque se você vê bem retorno de saúde, educação, segurança, lamentavelmente a gente não tem nenhum, né? Feijão, arroz, macarrão. Na hora de tributar os produtos básicos, o Estado não se preocupa com a classe social dos consumidores. Pobres e ricos pagam os mesmos impostos para encher o carrinho no supermercado. Isso cria uma distorção no modelo tributário. As pessoas mais pobres comprometem uma parcela maior da renda para pagar impostos. A empregada doméstica Gracineide da Silva vive sozinha com a filha em uma casa modesta. Ela recebe pouco mais de um salário mínimo por mês. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nessa faixa de renda, Gracineide gasta 53,9% de tudo que recebe em impostos. Tem que trabalhar 197 dias por ano apenas para pagar tributos. Acho que muito caro, porque o imposto não vem nem para mim, vai mais para o governo, né? Você vê esse retorno? Você acha que isso é percebido por você? Não, nunca vi retorno, não. Aqui mesmo falta policiamento, um hospital público, né, que não tem, né? Faltam muitas coisas, segurança. A servidora pública Odúlia Capello está em uma situação menos dramática. Ela vive com os filhos em um apartamento de classe média e tem uma renda mensal superior a 10 salários mínimos. A servidora pública trabalha 123 dias por ano para pagar os impostos, que consomem 33,7% da renda. O imposto, assim, para mim, que sou servidora pública, acontece de uma maneira mais brutal uma vez por ano, né? Que é quando a gente tem que declarar o que ganhou no ano anterior e fazer o ajuste de tudo que é descontado, tem que ser pago. Agora, a pessoa de classe média, ela consegue nesse ajuste acabar levando vantagem a algumas coisas que aquele mais pobre não leva, né? Sim, porque nós podemos descontar o que nós gastamos em educação, em saúde. Gracineide e Odúlia representam a distorção do modelo tributário brasileiro. Um problema que os especialistas chamam de regressividade na cobrança de impostos. Ou seja, quanto maior a renda, menos se paga. O grosso da tributação de países desenvolvidos vem da tributação sobre a renda, que é mais difícil de tributar, por isso muitas vezes os nossos órgãos de arrecadação preferem os impostos sobre consumo, é mais fácil fiscalizar a empresa do que as pessoas, mas que gera esse tipo de distorção, não só sobre a distribuição, como sobre a própria produção, como o caso clássico das contribuições, que acabam afetando toda a cadeia produtiva e gerando distorções muito sérias. A frase é antiga, mas infelizmente o Brasil ainda não conseguiu mudar esta realidade. Somos um país de impostos nórdicos e serviços africanos. A disparidade entre o que pagamos em tributos e o que recebemos do governo. A receita que compõe os orçamentos dos diferentes níveis de governo faz do Brasil um dos países que mais arrecada impostos no mundo. Comparada com países em desenvolvimento, a nossa carga tributária ganha disputa com folga. É o que mostra uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que compara indicadores de 2008. No Brasil, os impostos chegaram a 34,5% do produto interno bruto, que representa toda a riqueza produzida em um país. Na Rússia, a arrecadação de impostos foi de 23% do PIB. No Chile, 18,2%. No México, 17,5%. E na Índia, 12,1%. Diante dos números, uma pergunta é sempre repetida pelos contribuintes. O Brasil precisa de uma carga tributária tão alta? Nós estamos falando do tipo de Estado que queremos.
Para fazer o que temos hoje, podíamos ter até uma carga tributária menor em virtude do desperdício, em virtude da corrupção, mas não tão significativamente maior que o que existe hoje. Na verdade, quem faz carga tributária não é receita, não é imposto. Quem faz carga tributária é despesa. Se quer cuidar de carga tributária, se quer cuidar de receita de forma responsável, de forma consequente, olho na despesa. Quando a análise da OCDE compara o Brasil com países desenvolvidos, nós ocupamos a 14ª posição em arrecadação de impostos. A Dinamarca lidera o ranking da tributação com 48,2% do PIB. Na Suécia, os impostos chegaram a 46,4%. Na Itália, a 43,5%. Na Finlândia, 43,1%. E na Noruega, 41%. Para você comparar a carga tributária do Brasil e dizer, olha, na Suécia é maior, é uma comparação muito indevida. A Suécia tem um estado de bem-estar que realmente providencia uma série de serviços básicos para o cidadão que acaba revertendo como economia para o cidadão. Então eu pago muito imposto, mas eu não preciso de ter um plano de saúde porque o serviço público me atende, eu não preciso de pagar colégio porque a escola pública me atende e essas comodidades. Se você pensa em países como que tem mais o perfil brasileiro, onde o cidadão ele é obrigado a cuidar da própria saúde ou induzido a cuidar da própria saúde, apesar do SUS, da própria escola, aí fica muito alta, entendeu? Nossa carga tributária hoje é mais alta do que a dos Estados Unidos, por exemplo. Além de pagar impostos quando consome, o cidadão comum é alcançado pela máquina de arrecadação fiscal, principalmente em outros dois momentos: ao registrar a propriedade de um bem, como um imóvel ou um carro, e ao receber o salário no final do mês. Nenhum contribuinte escapa de pagar impostos sobre a propriedade e sobre a renda. O aposentado João Praciano sabe bem o que é isso. Ele é o exemplo do contribuinte que não se deixa enganar em relação aos impostos que paga. Classifica e guarda todos os comprovantes dos diferentes tipos de tributos. Do apartamento em que mora, paga cerca de R$ 1.300 de IPTU. O aposentado anda com a documentação do imposto de renda em dia e se assusta com os tributos nas contas de consumo. Na fatura de quase R$ 100 da energia elétrica, mais de R$ 18 são tributos: ICMS, PIS e COFINS. A conta de telefone, próxima de R$ 180, teve uma tributação de quase R$ 45, 25% de ICMS. Um contribuinte que tem todos os comprovantes à mão não deixa de se espantar ao fazer as contas dos impostos que paga. Se fosse aplicado para a finalidade que se determina, que se destina, seria justo. Mas não é, então é injusto. Mas o que revolta não é nem pagar isso, o que revolta é o desvio disso. O contribuinte que não tem o mesmo cuidado com as contas acaba perdendo o direito de protestar. Depois de começar a trabalhar em 2 empregos, o cinegrafista Jair Brito passou a ter imposto de renda a pagar na declaração de ajuste. No ano passado foram quase R$ 2.000, que ele dividiu em parcelas. Antes de pagar a primeira, foi surpreendido por uma doença do filho. Não pensou 2 vezes. Entre quitar o imposto ou o plano de saúde, ficou com a segunda opção. Ele deixou as guias do imposto de renda no fundo da gaveta, mas agora foi surpreendido com uma multa que elevou a dívida a quase R$ 2.400. Jair aprendeu que com o leão não se brinca. Além disso, ele agora sabe que precisa se planejar ao longo do ano, porque a Receita Federal é cada vez mais eficiente na fiscalização. Quando você tem uma fonte pagadora, você tem a restituição, é uma maravilha. Daí quando eu arrumei a segunda, daí minha mulher fala, não, vamos trocar o piso, vamos trocar aquilo. Então as contas ficaram todas no limite. Se eu não puder, vai juntar com o imposto de renda desse ano e isso vai virar uma bola de neve, né? No próximo bloco, como os impostos atrapalham o Brasil, a dificuldade de empreendedores e empresas para enfrentar um sistema de tributos que dificulta os investimentos e a criação de empregos. Em instantes, no Repórter Senado.